Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos aqui estar falando um pouquinho sobre escatologia bíblica. E o assunto de hoje vai ser referente à grande tribulação. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu quero fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora, que é novo aqui no canal e que ainda não é inscrito. Por favor, se inscreva aqui no canal, ative também aí o sininho de notificações, deixa o seu comentário, o seu compartilhamento e também não esqueça aí do seu like. Fazendo isso, você vai estar ajudando esse canal a crescer e a propagar o Evangelho para mais pessoas. Então ajude o canal aí para a glória de Deus. E após a nossa vinheta, iniciaremos aqui o nosso estudo. Quando nós falamos sobre este assunto, a grande tribulação, aí surge uma pergunta que não quer se calar, né? Surge uma pergunta a qual tem tirado o sono de muita gente. E a pergunta é a seguinte: a igreja, ela passará pela grande tribulação? Olhando aqui pelo lado escatológico, nós vamos ver aqui 3 pontos de interpretações diferentes sobre a grande tribulação. Primeiro, o pré-tribulacionismo, que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Segundo, o pós-tribulacionismo, que defende que o arrebatamento da igreja será após a grande tribulação. E terceiro, mesotribulacionismo, que defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio da grande tribulação. Então, meus irmãos, esses aqui são os 3 pontos, né, de interpretações escatológicos sobre a grande tribulação. E nesse estudo, então, nós vamos aqui entender um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, sobre cada interpretação aqui, para compreendermos e analisarmos qual é o ponto mais coerente que condiz com a Palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, para ver qual desses 3 pontos, né, nós devemos então aqui seguir, né, e prosseguir diante aí da Palavra de Deus. Então vamos lá. A igreja, ela passará pela grande tribulação ou não? Quem está certo? Amados, eu particularmente eu não gosto, né, de tratar essa questão como certo ou errado, pelo simples fato de que trata-se de um evento futuro e que ainda não ocorreu. Então eu prefiro analisar pela coerência, ou seja, qual posição é mais coerente com as Escrituras, né? Qual é a posição, qual dessas 3 interpretações realmente está aí baseado nas Sagradas Escrituras, né? Eu creio, Adenilson Garcia, eu creio que a posição que mais condiz com o ensino bíblico é o pós-tribulacionismo, né? Ou seja, o arrebatamento da igreja ocorrerá após a grande tribulação. E como eu acredito na
inerrância da Bíblia, eu não posso considerar que ela se contradiz em determinados textos e considerar o arrebatamento como um evento que antecede a grande tribulação. Isso ocasionaria uma série de contradições que precisaria de um verdadeiro malabarismo teológico para serem contornados. Para mim, o texto bíblico que descreve de forma mais simples e objetiva o período do fim é o sermão escatológico de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Esse mesmo sermão também é encontrado nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Nele, Jesus anuncia detalhadamente os últimos dias e deixa claro que a sua vinda ela será após aquela tribulação. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 24. Mas, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Em nenhum momento, Jesus aqui ele considera a ideia de que os salvos não estarão mais na terra. Antes, ele adverte-nos que serão dias de muito sofrimento, um sofrimento como nunca foi visto na terra, mas que por amor aos santos, aqueles dias serão abreviados. Marcos capítulo 13, versículos 19 e 20. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Quando Jesus ele descreve o momento da segunda vinda, ele não se refere a nenhum evento secreto, nem mesmo que a igreja já estaria com ele e também retornando à terra. Ao invés disso, Jesus descreve esse momento como um momento de grande glória, de muita alegria para os salvos e de terror para os ímpios, onde todos verão o Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. Como em parte do texto, Jesus também se refere à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Compreendo que algumas pessoas possuem algumas dificuldades com esse sermão. Na epístola de 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo também descreve esse momento como sendo visível, estrondoso e impossível de não ser percebido. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo também exorta sobre a mesma coisa, e tal como Jesus em seu sermão. E Pedro, em sua epístola, ele faz advertências à igreja que estará na terra nesse momento. Basicamente, se Paulo esperasse o arrebatamento antes da grande tribulação, ele não teria alertado sobre o surgimento do anticristo e sobre uma grande apostasia como eventos que precedem a volta de Cristo. Afinal, para que alertar sobre tais coisas, já que a igreja não estaria mais aqui? Ele poderia ter escrito: será difícil
Mas fiquem calmos, a igreja não estará mais na terra. Há também quem defenda que Paulo, nesse texto, esteja se referindo aos eventos do primeiro século, ou seja, a destruição de 70 depois de Cristo. Mesmo assim, se analisarmos os textos mais utilizados para defender o arrebatamento antes da grande tribulação, veremos que o encontro da igreja com Cristo em glória e os juízos sobre os incrédulos acontecerão no mesmo dia e no mesmo evento, e não após uma temporada de 7 anos da igreja no céu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 e capítulo 5, versículo 9, as expressões Jesus nos livra da ira vindoura e Deus não nos destinou para a ira se referem ao juízo divino sobre os ímpios que resultará na condenação eterna. Em outras palavras, pela justificação que há em Cristo Jesus, os salvos não entrarão em condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz o quê? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Paulo está consolando as pessoas que estavam tristes com a morte dos irmãos que já haviam falecido. O objetivo desse versículo não é traçar uma ordem cronológica, mas afirmar que tanto os salvos que já morreram, quanto os que estiverem vivos, todos estarão presentes no dia da volta de Cristo e para sempre viverão com Ele. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, podemos perceber que no dia descrito como o dia do Senhor, que é um evento público, que está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, tanto os santos quanto os ímpios estarão na terra. Daí vem o alerta: vigiai. Paulo chama a atenção, como também Jesus fez no sermão escatológico, para que a igreja esteja vigilante e pronta, pois esse dia será de repentina destruição, e os ímpios serão surpreendidos como por um ladrão que vem de noite. Expressões como abrir e fechar de olhos, relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, e vir como ladrão, originalmente não trazem o sentido de velocidade, mas de surpresa, algo repentino e inesperado para os incrédulos e os que não são verdadeiramente salvos. Já em Mateus capítulo 24, versículo 40, se lermos atentamente o capítulo todo, perceberemos que não se trata de nenhum arrebatamento secreto, e sim do dia do Senhor, onde a igreja será arrebatada e os ímpios serão levados ao juízo eterno. Note que no versículo 39, em uma comparação com os dias de Noé, não foram os justos que foram levados, Noé e sua família, mas os ímpios pelas águas do dilúvio. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, talvez seja o texto mais utilizado para defender o arrebatamento antes da grande tribulação. A afirmação "te guardarei da hora da provação" não está se referindo ao fato da igreja ser tirada do mundo nesse momento, e sim de ser preservada em meio ao sofrimento que virá sobre a terra e, sobretudo, da perseguição do mundo iníquo. Uma passagem correlata a essa é Gálatas, capítulo 1, versículo 4, onde o Senhor Jesus
se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Na oração de Jesus em João 17, o pedido para o Pai guardar os que são seus não significa tirá-los do mundo, mas que os livre do mal. João 17, versículo 15. Essa mesma promessa também é encontrada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por último, os termos gregos parousia, vida, presença, arpazo, capturar, raptar com força, geralmente utilizado pelos pré-tribulacionistas para se referir ao arrebatamento secreto, a epifaneia, aparecimento, manifestação e apocalipse, revelação, são usados de forma intercambiáveis. Por exemplo, que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, o termo utilizado por Paulo, parousia, para descrever o arrebatamento secreto segundo os pré-tribulacionistas, é o mesmo utilizado por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, para descrever o que eles definem como a segunda fase da vinda de Cristo. Caso semelhante também ocorre em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, em comparação com 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8, onde as palavras gregas são utilizadas sem a intenção de criar algum tipo de divisão de fases. Logo, no original, não é possível fazer qualquer distinção de eventos. Vale ressaltar que antes de meados de 1850, nunca na história da Igreja foi ensinado oficialmente tal distinção. Embora no século IV depois de Cristo, Efraim da Síria parece ter ensinado algo parecido. Sinceramente, eu gostaria muito que os irmãos pré-tribulacionistas estivessem certos, porém não consigo encontrar fundamentação bíblica sólida para defender essa posição. Posso prometer também que, se caso Cristo voltar antes da grande tribulação, garanto que não será eu quem irá reclamar. Também prefiro ensinar uma igreja a estar preparada para passar por um período de grande tribulação do que ensinar que seremos arrebatados antes dela e de repente nos vermos em pleno período de grande tribulação. Se eu ensinar que a igreja não passará pela grande tribulação e acabar passando, sei que as pessoas me cobrarão. Se eu ensinar que ela passará e o arrebatamento ocorrer antes, então acredito que no céu ninguém se lembrará de me cobrar sobre isso. De qualquer forma, o pós-tribulacionismo é a melhor interpretação em todos os cenários. Posso até mesmo concluir dizendo que eu considero o pré-tribulacionismo bastante incoerente, mas não uma heresia. Para mim, uma heresia seria o quê? Uma visão que negue a volta de Cristo. E isso o pré-tribulacionismo não faz. Também acredito que isso não deva ser motivo de divisão entre os cristãos, pois maior é o que nos une, a esperança de que Cristo voltará. Que Deus nos guarde e que possamos estar sempre vigilantes. Então, meus irmãos, aqui foi somente um trechinho aqui, do ensino escatológico sobre a grande tribulação. Essas três posições que nós vimos aqui.
E como eu falei aqui, né, no estudo, eu acredito, né, que o mais coerente, né, de acordo com as Sagradas Escrituras, realmente é o pós-tribulacionismo, ou seja, que a igreja sim, ela passará pela grande tribulação, para depois sim Cristo ele vir e arrebatar a sua igreja, o povo de Deus. Então eu acredito sim, irmãos, que nós, homens e mulheres de Deus, que nós cristãos, nós passaremos por esse momento, passaremos aí pela grande tribulação. É lógico, se estivermos vivos até lá, porque não sabemos, né, quando isso vai acontecer, quando vai ocorrer. Somente o nosso Deus sabe, né, o dia certo e a hora certa. Por isso que ele nos alerta aqui de estarmos, né, sempre em vigilância, né, vigilantes aí para não sermos pegos de surpresa. Então, irmãos, eu acredito desta forma, e como eu falei aqui no finalzinho, né, referente aos pré-tribulacionismo, né, não podemos ter eles como, né, heresias, por quê? Porque eles, mas que eles acreditam, né, que a igreja não passará pela grande tribulação, de que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eles acreditam, né, na segunda vinda de Cristo. Então eles acreditam que realmente Cristo virá para nos resgatar, para nos salvar. Então nós não podemos ter isso como heresia, né, que heresia na verdade são aquelas pessoas, né, que pregam, onde elas falam que Jesus não vai mais voltar a buscar a igreja, onde eles falam que na verdade Jesus ele já voltou, né, lá nos anos 70 depois de Cristo, quando, né, Israel foi, né, destruída, e eles falam que a volta de Cristo foi naquela ocasião e que Jesus ele não vai voltar mais. Mas de acordo com as Sagradas Escrituras, né, nós vamos ver e compreender sim, Jesus ele voltará para nos buscar, para nos levar para a sua glória. Amém, meus irmãos? Então foi esse o nosso estudo de hoje, né? Uma breve aí, pausinha aí sobre a escatologia, sobre a grande tribulação. É lógico que se nós formos aprofundar aqui nesse estudo, temos aqui um estudo aí de horas, né? Mas aqui foi só mesmo aí uma pausinha para aí melhor compreensão, né, do nosso entendimento aí sobre esse tema, sobre esse assunto. Então espero que vocês possam ter gostado do estudo, que realmente aí vocês possam ter aprendido aí um pouquinho, né, sobre esse conteúdo, que você possa aí levar no seu dia a dia esse estudo e assim vigiarmos até a grande vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a glória de Teu santo e eterno nome. Amém.